Eu quero saber de você. A gente tem liberalismo é uma coisa muito ampla, muito vaga. Você pode definir diversos tipos de liberalismo, né? E claramente a Vale do Rio Doce não era uma empresa que não devia ser pública. Sim. O que você acha? Onde que entra o papel do Estado? Existe algum papel do Estado ou não? O que você acha sobre isso? Eu vejo, essa é uma pergunta excelente, tá? Eu até criei uma definição, fiquei refletindo bastante, eu falei, bom, eu defendo um Estado mínimo, né? Eu não chego no nível de ser libertário, de dizer, não, vamos apertar um botão e acabar com o Estado agora, que tudo vai se autorregular, vai funcionar. A gente sabe que não é assim. Eu vejo até de uma forma utópica, como se fosse um caminho a ser seguido, né? Nem aquela coisa, estrelas, né? Nunca... Uma frase que era até do meu pai, de um artigo, né? Nossos ideais são que nem as estrelas. Talvez nunca alcancemos, mas é seguindo o seu brilho que haveremos de encontrar o nosso destino. Perfeito. Profundo, né? Bonito. Tem um artigo do meu pai que ele encerra isso, que era um artigo, inclusive, de conselhos para mim. Olha que legal. Depois eu vou até compartilhar, é muito bacana esse artigo. É tipo o Marco Aurélio escrevendo meditações ali. Ó. Bem legal. Então eu vejo muito como um caminho a ser seguido. Dizer, poxa, sempre vamos lutar por mais liberdade. Mas a gente vive em sociedade, né? Então existe um nível que, poxa, a minha liberdade vai começar a interferir na sua. Aí começam as discussões, até onde está a minha liberdade, até quando minha liberdade está interferindo na sua liberdade. E aí, poxa, aí é tudo uma conversa, uma negociação. A visão que eu criei para mim de Estado, porque aí você começa a questionar, você fala, poxa, não deveria ter. Tá, mas o sujeito nasceu na periferia, afastado, né? Fala, não, cada um aqui, vamos todos lutar por mérito próprio, aquele que trabalhar mais, tiver mais talento, tiver mais visão, se esforçar mais, vai crescer e vai ao mesmo tempo adquirir mais recursos da sociedade para ele, para ter uma vida melhor, tal. Você fala, tá, essas condições são iguais? Você fala, bom, eu falei, vim de uma família boa, estudei numa escola boa, fui numa faculdade boa, fui fazer uma pós-graduação boa, eu vim de uma outra situação. Alguém que nasceu na mesma condição, no interior do Piauí. Aí você fala, poxa, ele tem condições de competir comigo? Você fala, não. Nasceu numa família pobre, o pai largou a mãe trabalha, tinha 9 filhos, para se manter teve que colocar todos os filhos para de alguma forma ajudar ele nos afazeres, ele mal teve tempo de estudar, mal aprendeu a ler. Se não aprendeu a ler, como é que ele vai aprender conceitos mais complexos, né, para poder se desenvolver, ter conhecimento, gerar valor, entrar no livre mercado para competir e, pelo seu esforço, crescer, ganhar dinheiro e competir com você. Igualdade de condições. Você fala, bom, não dá, né? Por enquanto não existe isso. Né? É utópico acreditar que é assim. Mas será que um dia vai existir? Talvez não. E talvez, assim, as posições... Mas tão... as posições, digo, posições de trabalho seriam diferentes. O meu ponto, eu concordo. É exatamente com o que você está falando. Eu acho que existe esse ponto de partida diferente, mas talvez ele não, esta pessoa, ela não, poderia ter uma família estruturada o que eu estou querendo dizer é assim. Não dá para você comparar a sua vida, que ela é muito mais estruturada em função de uma coisa que não dependeu de você. Sim. Né? Então, assim, foi uma coisa que você herdou, não foi você que construiu. Sim. Então, talvez aí esteja a injustiça. Ele não teve esta possibilidade. Mas se não dependeu de você, então, assim, não é determinável. O problema talvez seja o acesso dessa pessoa a ter condições de equilíbrio mínimo social. Então, e aí que começa. Porque aí eu falei, bom, como é que essa pessoa, onde ela vai estudar, como é que ela vai acessar a educação para pelo menos ter o mínimo de condição de aprender por conta própria e crescer e se desenvolver. Entrar para a corrida, né? Entrar para a corrida, isso, exato. Entrar para a corrida. Isso. Aí você fala, bom, se ela já nasceu pobre, ela não vai ter condições de pagar uma escola particular. Então você fala, bom, como é que ela vai adquirir o estudo? As coisas têm um custo, é difícil. E, não, mas aí, puxa, vai chegar um momento lá que vai ter escola privada em condições mínimas ali, que ele vai ter condição de pagar. Você fala, gente, difícil alguém investir hoje no interior do Piauí. Você investiria? Queria uma escola privada no interior do Piauí? E isso não pode acontecer quando ele tiver 32 anos. Tem que acontecer quando ele tem 8. Exato. Tem esse problema temporal também, não dá para esperar isso. E aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, como é que essa pessoa vai ter um mínimo agora para começar, pelo menos um mínimo de condição? Claro. Eu falei, bom... Aí entra um papel que é um pouco público, um
poderia ser filantrópico? Seria fantástico. Né? Aliás, até existe as teses que falam, quanto menos Estado, você Século aumenta. XIX. Talvez seja a coisa filantropia. mais liberal possível, né? Você exercer um trabalho filantrópico no Exato. sentido que os outros estão pagando pelo bem que você gera para um terceiro. Talvez isso seja a coisa mais digna de trair formas de trabalho. Exatamente. Né? Eu falar, poxa, queria viver numa sociedade onde as pessoas tivessem essa consciência de falar, eu já estudei, eu falei, olha, vou deixar uma parte ali para dar condições para quem não teve igual, para ele cometer um ponto de partida, já que não partimos das mesmas condições. Claro. E para ele ir para uma outra situação, ter condições. Agora, se surgiu aí, a gente já vê, existe um Estado de Direito, né? Entrou primeiro para garantir a proteção do território, depois das próprias pessoas ali, né? Você ter justiça e segurança, e depois vai estendendo para educação, saúde. Então, para quem não tem condições, você fala, bom, o conceito que eu hoje crio, né, nesse exato momento, tá? Para mim, o que eu vejo é que eu acho que eu vou acabar vivendo isso minha vida inteira, praticamente, mas sempre numa luta para ir diminuindo. E eu acho que do jeito que tá, eu vou ter minha vida inteira e vou morrer. Vai diminuir 10%. Eu não vou passar nesse estágio, Mas exatamente. isso é absolutamente cristalino na sua atuação pública, cara. Foi a primeira coisa, né, que a gente comentou aqui. A gente sempre brinca, né, tipo, da política ativa no sentido propositivo e da política reativa no sentido os caras só estão fazendo merda, vamos tentar aqui segurar o máximo que né? Cortar e tal. Você tem a missão do momento. Eu vi nessa época. Eu posso ter aqui, a gente idealizar qual que é o modelo ideal que eu gostaria, que eu acredito. Agora, eu vivo numa época com uma circunstância. Se eu ficar refletindo muito aqui, eu não vou fazer nada. Os caras estão passando em cima, passando tratorando. Tem gente que não tá nem refletindo, tá sendo bem pragmático. Fala, pô, que legal, tem recurso aqui. E aí o conceito que eu criei é interessante, né? Eu tentei resumir. Eu falei, bom... E aí depois eu vou explicar ele, né? Depois de todas essas reflexões que eu tive, falei, poxa, e quem não tem condições de saúde? Hoje eu tenho um plano de saúde, vou para o hospital bom. E se quem não tiver, quem que vai tratar? Antigamente, né? Tem ainda as Santas Casas, começou com essa atitude bem bacana, filantrópica, que prestava esse serviço. Hoje você tem um hospital público. Aí eu falei, olha, bacana, formei o seguinte conceito. O Estado focado, né, naquilo que é, em garantir aquilo que é essencial para quem precisa, para quem precisa, deixe de precisar. Aí eu falei, foi a forma que eu consegui resumir. Então pensei, bom, educação e saúde para quem realmente precisa. E aí eu entro num ponto que eu sou bem crítico, eu falo, bom, quem tem, para mim, não precisa. Tem que pagar. Sim, óbvio. Isso é difícil. Esse conceito da social-democracia, de educação e saúde universal para todos, desculpa, gente, quem estuda orçamento, você não vai ter de qualidade para todos. Você pode ter para todos, mas você não vai ter de qualidade. Sim. Então, nesse ponto, eu sou bem cri-cri. Eu falo, para quem precisa e deixe de precisar, para dizer, olha, você acessou a educação, né, você precisava. Então, às vezes, e garantir é legal, porque por que garantir? Não significa prestar diretamente. Então, eu falo, se eu der, né, por exemplo, se eu der um vale educação, né, que é um conceito aí... Um voucher. Mas isso já é liberalismo entrando na questão. Se eu der o vale educação e dizer, olha... Você está garantindo isso. Eu estou garantindo, através de uma estrutura pública, eu dou esse vale aqui para você, você entra ali, é mais barato. Se for mais barato, melhor, com qualidade. Aí ele entra, ele acessa aquilo e depois que ele aprende tudo, aí ele tem recursos, presta serviço para a sociedade, agrega valor, recebe e volta e fala, olha, deixei de precisar, não preciso mais disso. Ideal é sempre trabalhar nesse sentido até que o ponto ele vai sendo cada vez mais necessário. E aí isso entra também para a saúde, entra para a educação, dúvida, só para a segurança, que não vai dar. E não dá para terceirizar. De um mínimo para garantir justiça e segurança. E você não pode delegar o monopólio da violência para qualquer player. É complicado delegar isso. Senão vai virar... Eu vou é privatizar, a ideia de milícia é exatamente rigorosamente essa privatização do monopólio da violência. Não